Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Espero que todos estejam me ouvindo. Tá? Meu nome é Marcelo. Nós vamos começar hoje a disciplina de análise exploratória de dados. Queria deixar vocês bem à vontade para, se precisarem falar comigo, mandar uma pergunta no chat. Tá? A princípio, eu vou mostrar para vocês, inicialmente, o cronograma da disciplina. A tendência ou a ideia é que a gente siga esse cronograma até o final do curso, durante essas 6 semanas. Né? E eu vou iniciar o compartilhamento de tela aqui com o arquivo. Deixa eu abrir aqui o arquivo primeiro. Vocês estão vendo a tela do cronograma? Sim. Ok, obrigado. Vamos lá. Esse cronograma eu coloquei para vocês dentro do CIGAR, tá? Que é para a gente poder entender como é que a gente vai entrar ou funcionar, né, uma disciplina. Né? Basicamente, o objetivo e a ementa é o que já está no BPC do curso, né? Naquele arquivo que vocês se inscreveram, né, no edital, ele estava lá. Tá? A metodologia, a gente vai utilizar as notas de aula e as avaliações que vão ser enviadas pelo CIGAR. Nós vamos nos encontrar uma vez por semana, ou pelo menos uma vez por semana. Tá? E aí o que queria apresentar para vocês é a questão da avaliação. Como é que vai funcionar a avaliação na disciplina de análise exploratória e visualização de dados. Nós vamos ter 3 atividades, 3 avaliações. Né? As atividades 1 e 2 são uma lista de exercícios. Tá? Atividade 1, uma lista de exercícios. Atividade 2, uma lista de exercícios. E a atividade 3 vai ser um relatório final. A atividade 1 é uma lista que, basicamente, vocês vão poder fazer ela de maneira bem livre. Tá? Vocês não vão precisar de nenhum software, nenhuma técnica necessariamente um pouco mais avançada. Tá? Ela pode ser feita à mão, vocês geram PDF, entregam, tá? Lá pelo CIGAR também. A atividade 2 também é uma lista de exercícios. Tá? A atividade 2 ela pode ser feita à mão ou através do software. Pelo software, obviamente, vai ficar muito mais simples de fazer, tá? Dada a quantidade de dados que a gente tem na lista de exercícios. Tá? E a atividade 3 é um relatório final. Depois de apresentar o cronograma para vocês, eu vou abrir as 3 atividades e vou mostrar para vocês. A minha ideia, inicialmente, tá? Se todos concordarem, eu acho que fica melhor assim. Eu já vou postar essas atividades no CIGAR e vocês podem entregar, tá? Até a data de limite de cada atividade. Tá? Então, a ideia é que eu já poste essas atividades e quem quiser se adiantar na disciplina, através de material complementar, através dos próprios slides que forem colocados no site, ou de pesquisas que serão feitas por vocês ao longo do período, tá? Em outras fontes de informação, né? Vocês podem se adiantar e fazer esses trabalhos. Depois eu vou abrir as 3 para mostrar para vocês. Em relação ao cronograma, tá? Hoje nós temos a nossa primeira aula síncrona no dia 9/9. Tá? No próximo dia 16 nós temos a nossa segunda aula síncrona. Tá? Talvez, eu não sei ainda, eu adiante a aula síncrona 3 para o dia 17, mas aí eu aviso com vocês com antecedência, tá? Mas a princípio as nossas aulas serão terças e quartas-feiras. Então,
hoje, terça-feira, a gente está se encontrando, na terça-feira que vem também. Se eu conseguir, eu acho que eu vou adiantar essa aula síncrona 3 para a gente poder dar uma adiantada na matéria e vocês também conseguirem adiantar as atividades 1 e 2 para poderem entregar, tá? E aí a gente entra na entrega da atividade 1. A entrega da atividade 1 está sendo colocada no dia 22/9, porque vocês terão exatamente 2 finais de semana para poder fazer. Tá? Essa foi uma demanda da turma anterior, da primeira turma, que eu estou trazendo aqui para vocês, dado que a ideia é que vocês façam as entregas e tenham o máximo de tempo possível para poder entregá-las. Tá? Vocês tendo a entrega no dia 22/9, que é uma segunda-feira, e aí a entrega normalmente funciona sempre até o final do dia, sabe? Eu acho que o cigarro também entende assim, né? Até o final do dia. Vocês conseguem fazer as atividades com pelo menos aí, em tese, né, 4 dias livres, que seriam sábado e domingo, 2 vezes, tá? Durante a semana corrida. E aí nós temos a nossa terceira aula síncrona no dia 23, que talvez eu adiante para o dia 17/9, mas isso ainda não está certo, então só estou comentando aqui com vocês, mas existe essa possibilidade. Eu gostaria de fazer isso, não sei se vou conseguir. E no dia 29/9, na próxima, ou seja, 7 dias depois da entrega da atividade 1, a gente tem de novo a entrega da atividade 1, só que segunda chamada. Ou seja, para quem não entregar a atividade 1 na segunda-feira, do dia 22/9, poderá entregar até a próxima segunda-feira, dia 29/9, tá? Como segunda chamada. Esta segunda chamada, ela valerá no máximo 80 pontos. Tá? No máximo 80 pontos. Ou seja, a dedução mínima de cada atividade para quem não entrega dentro do prazo é de 20%. Por que é no máximo 80 pontos? Porque pode valer 70 pontos. Tá? O que aconteceu, por exemplo, na turma 1? Tá? E eu estou trazendo um exemplo para vocês, porque se acontecer aqui, será feito também dessa maneira. Tem um áudio aberto. Tá? Deixa eu ver. Tem um áudio aberto. Acho que já fechou. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Eu não tenho problema em vocês abrirem o áudio e falar e perguntar, não, tá, gente? É só evitar de deixar o áudio aberto por conta da gravação, tá? Porque a aula está sendo gravada para os outros alunos que não poderem assistir essa aula síncrona. Bom, vamos lá. Estava falando... por que no máximo 80 pontos? Na turma 1, se não me engano, na segunda atividade, muitas pessoas tiraram 80 pontos. Ou seja, erraram 20% da atividade. Então, eu não acho justo uma pessoa que entregou a atividade X, né, atividade 1 ou 2, e tirou 80 pontos, e vai ter uma outra pessoa que vai entregar a atividade 1, caso 2, atrasada, e tirar os mesmos 80 pontos. Então, como em uma das atividades na turma passada teve uma delas que muita gente já perdeu, entre aspas, né, 20% da prova, da avaliação, eu coloquei a atividade de segunda chamada valendo 70 pontos. Tá? Então, eu tirei 30% do valor. Tá? Isso é uma maneira de tentar equalizar as entregas no sentido de que quem entregar a atividade em segunda chamada não tenha mais vantagem do que quem entregou no tempo certo. Tá tudo bem? Tá? E aí a segunda chamada da atividade 1, ela finaliza exatamente uma semana depois da entrega da atividade 1. Vai acontecer a mesma coisa na atividade 2. Tá? Nós entramos na nossa aula síncrona 4 no dia 1/10, que aí já é uma quarta-feira. Tá?
atentem-se aos dias, apesar de eu estar sempre enviando para vocês, ou mandando uma mensagem no Telegram, mas atentem-se aos dias, se vai ser terça ou quarta-feira, porque eu não consegui fixar um dia para poder encontrar com vocês sempre, o que seria o ideal, tá? Mas, infelizmente, eu vou ter que utilizar essa quarta-feira aqui, depois até conseguir colocar as outras duas na terça-feira, tá? Vocês vão ver aí a síncrona 5 e 6, mas no dia 30/9 eu não vou poder realmente, tá? Ter essa aula síncrona 4 com vocês online. Então, a gente vai se encontrar no dia 1º de outubro, na quarta-feira, para ter aula síncrona 4. No dia 6/10 tem a entrega da segunda atividade 2. No dia 7/10, terça-feira, nossa quinta aula síncrona. E, novamente, uma semana depois da entrega da atividade 2, nós temos a entrega da atividade 2, segunda chamada. Tá? Mesma coisa, vai valer no máximo 80 pontos. Se tiver uma perda de pontos muito grande do pessoal que entregou a atividade no prazo, ela vai valer menos do que 80 pontos. Tá? Pode valer 70, 60, por aí vai. Aí na terça-feira, nossa sexta aula síncrona, que vai ser na última semana. Aí essa aula aqui é basicamente para a gente conversar sobre a entrega da atividade 3, porque acredito eu que em 3 aulas a gente consiga finalizar o conteúdo dos slides, e aí eu vou entrar um pouquinho na parte da programação com o software R para mostrar para vocês, assim, para quem nunca viu o software R, né, mostrar o básico do básico, ou seja, para quem já viu, basicamente nem, ou teoricamente nem precisaria assistir essas aulas, né? Mas eu estou colocando esse básico do software R porque isso eu não fiz na primeira turma e eu senti que faltou isso, e aí eu estou colocando para vocês essa parte também. Né? E aí no domingo, entrega da atividade 3. Gente, eu precisei colocar domingo, dia 19/10, porque é o último dia do nosso curso. Eu não quis entrar no dia 20, porque senão eu estaria pegando um dia da próxima disciplina. Então, eu quis terminar o curso exatamente no último dia possível, que é um domingo. Tá? Eu espero que a gente não tenha necessariamente nenhum problema para a gente ter que adiar essa entrega da atividade 3, porque eu já estou trabalhando com o limite da nossa disciplina. Tá? Por isso que eu até já vou postar todas as atividades, para quem já for fazendo, for poder, vai entregando, tá? E aí já fica arquivado lá e a gente vai corrigindo, eu e os tutores, ao longo da semana, ao longo do curso. Né? E aí a segunda chamada da atividade 3, não tem como, né? A gente entra na próxima disciplina, mas teoricamente quem está entregando em segunda chamada é porque já não conseguiu realizar o curso dentro do período estabelecido, tá? Então essa entrega da atividade 3, ela ocorre, na verdade, uma semana e um dia após a entrega da última atividade, da atividade 3, e a gente fecha o curso, tá? Considerando já segunda chamada, tá? E aí vai ter, obviamente, um tempo para a gente poder lançar as notas, os conceitos e tudo direitinho. Bibliografia é a bibliografia básica que está lá também no PPC do curso, no edital que vocês viram, tá? E lembrando, claro, né, que este programa está sujeito a alterações, né, mas a ideia é que a gente siga ele o mais próximo possível disso. Né? Eu vejo a antecipação da aula síncrona como uma vantagem para vocês, tá? E posteriormente, até se a gente conseguir depois encaixar isso direitinho, a gente, ao invés de ter 6 aulas síncronas, a gente pode ter 7, tá? Mas, a princípio, eu vou trabalhar com... Se a gente for antecipar, não sei se vou conseguir, né? Vai ser aula síncrona 3 para a gente tentar fechar esse conteúdo aí o mais rápido possível. Não sei também se vai ser necessário. A gente vai fazer isso se for necessário. Se não for necessário, a gente mantém o cronograma do jeito que está. Tá? Bom, agora eu vou abrir as atividades 1, 2 e 3. Deixa eu fechar aqui. Antes, deixa eu só dar uma olhada aqui para ver se tem alguma pergunta no chat. Alguém levantou a mão, pode falar.
Beleza, Alexandre. pessoal. Boa noite. Boa noite. Duas dúvidas. A dúvida número 1. Os tutores que estavam na disciplina passada são os mesmos para essa disciplina? Ou são outras pessoas? Posso conferir aqui para você, mas eu tenho os nomes aqui. É Danilo, Crícia e... esqueci o nome do outro. Mas são 3, se não me engano. Eram esses? Danilo e Crícia estavam? Era Danilo, Trícia e eu acho que uma outra moça. Com K, o início do nome dela. Mas beleza. A segunda dúvida... Não. É Gabriel, Danilo e Trícia. acho que mudou alguém. Não, mas suave, tranquilo, céu de menos. A segunda dúvida é referente às aulas. Ela vai contar como presença? Você vai fazer algum tipo de chamada, alguma coisa assim? Como é que funciona? Não. O curso é EAD, gente. O curso é EAD. Não tem... O que computa a presença de vocês é a entrega das atividades. Porque aí não tem como, né? Se vocês não entregarem atividade nem em segunda chamada, atividade 1, atividade 2, relatório, aí não tem jeito. Aí é dado a falta da entrega daquela atividade. E aí vai contar uma falta ao longo do curso, tá? Mas pelo que eu conversei com o coordenador do curso, o professor Diógenes, o que computa as atividades, o que computa a presença de vocês são as entregas das atividades, tá? Vocês podem até confirmar com ele para poder ter uma resposta mais assertiva em relação a isso, tá? Mas o que eu conversei com ele, o que eu entendi, o que computa a presença de vocês são as entregas das atividades, tá? Beleza, não. Ok, obrigado. Ok, deixa eu abrir aqui a atividade 1, mostrar para vocês. Ó, essa aqui é a atividade 1. Vocês vão ver que não tem nenhuma observação, nada em cima. Basicamente, vocês vão resolver essas 4 questões. Então, a primeira questão é para calcular uma taxa de homicídio por 100 mil habitantes para cada região. Numa hipótese da região B, reduzir o homicídio de 15%, qual vai ser a nova taxa? E fazer um comentário geral sobre o quadro em relação às 4 regiões. A segunda questão, estou dando um gráfico de colunas para você identificar e classificar a variável de interesse, e calcular a média, mediana e moda dessa variável. A terceira questão é para completar os valores referentes ao quadro de tabela agrupada em classes, que a gente vai ver também isso já na aula de hoje. E a questão 4 é analisar os 3 box plot que vocês têm aí, os diagramas de caixa, e descrever como é que funciona o comportamento dessas 3 distribuições. Basicamente, são 3 turmas, 3 classes, A, B e C, as notas dos alunos, que estão definidas, ou, na verdade, descritas através desses box plots. E aí é para vocês fazerem um comentário geral em relação às 3 turmas desses gráficos. Tá? Deixa eu abrir a atividade 2. Bom, a atividade 2 também é um conjunto de 4 questões, onde nessa atividade é interessante que vocês já consigam ou tentem fazê-la utilizando a linguagem R, com o apoio do RStudio, que é o software que a gente vai utilizar aqui ao longo do curso. Todos os cálculos e interpretações podem ser feitos e apresentados por meio dos scripts ou relatórios gerados no R, por exemplo, com R Markdown. E no final, gerar um PDF contendo as respostas e os códigos utilizados. Não quero fazer essa atividade no software, eu quero fazê-la na mão. Eu posso? Olha, pode. Se você conseguir, pode. Porque tem um conjunto de dados que vocês vão ter que fazer na mão. Por exemplo,
estou dando aqui uma questão onde a Secretaria Municipal de Saúde realizou um levantamento com 20 participantes em um programa de prevenção de doenças crônicas. Os valores abaixo correspondem à idade em anos de cada participante. Então, eu tenho 20 valores aqui. E eu peço logo na letra A para calcular o coeficiente de variação das idades. Se você calcular a média, o desvio padrão na mão, beleza. Você pode fazer também coeficiente de variação. Tá? Determinar a simetria e curtose da distribuição da reta. Da distribuição etária. Se você for fazer na mão, tudo bem. Tá? Não tem problema. Aí é com vocês. Tá? Vai dar muito mais trabalho, mas dá para fazer. Não é impossível. Tá? E aí, na letra C, interpretar os resultados, destacando se a distribuição etária apresenta maior concentração. Tá? Aí já é uma questão interpretativa, né? Vocês vão escrever um parágrafo para responder. E na letra D também sugerir uma política pública de saúde que poderia ser planejada considerando o perfil etário identificado, justificando a sua escolha. Também é um parágrafo que vai escrever. Aí, nesse caso, realmente não é para fazer com software, vocês podem fazer através no Word mesmo, né? Colocando lá as respostas. Questão 2, a mesma coisa. Eu estou dando 3 unidades de saúde, tá? Onde tem, se eu não me engano, 12 valores em cada. Não vou contar aqui, mas eu acredito que são 12. E eu estou pedindo para construir um box plot comparativo das 3 unidades de saúde. E depois comparar a distribuição das consultas entre as unidades. Tá? Assim, se conseguir fazer na mão, ok. Questão 3. Para calcular o Q quadrado e depois o coeficiente de contingência, tá? Que é baseado também no valor do Q quadrado. Também dá para fazer na mão. Tá? Questão 4 é para calcular. Tá? Na letra A, construir um gráfico de dispersão com os dados apresentados, tá? Dizer qual é o tipo de associação que se tem, se ela é positiva, negativa, inexistente. Mas vocês veem aqui que não tem 5, 6 valores, tá? Tem aqui acho que 20 valores para X e para Y. Tá? Calcular o coeficiente de correção, interpretar o resultado e discutir brevemente de que forma os resultados encontrados podem orientar a formulação de políticas públicas para melhorar a renda familiar e o gasto com alimentação. Tá? Ou seja, dá para fazer atividade na mão? Olha, até dá para fazer. Vai ter bastante trabalho, mas dá para fazer. Coisa que, se você fizer no R, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo. Tá? Mas professor, eu gosto de fazer na mão. Vou fazer na mão. Tá, tudo bem. Não tem problema. Só conta e risco. Antes de mostrar a atividade 3, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida em relação à atividade 2? Vamos lá. Já pipocou aqui. Vamos lá. Professor, as atividades vão ser postadas essa semana? Gente, se eu conseguir, eu vou postar hoje, tá? Se não, com certeza eu estou colocando amanhã, que é para vocês terem o máximo de tempo possível para vocês fazerem. Posso usar o Python para a resolução das atividades? Pode. Não tem problema nenhum. Nosso curso vai ser baseado no R, mas se você quiser usar o Python ou o Julia para fazer, não tem problema. Vocês podem utilizar o software de sua preferência. A introdução ao R vai ter acontecido quando formos fazer essa atividade 2. Então, Ana Caroline, é por isso que, dependendo de como caminhar, eu vou tentar antecipar a nossa atividade síncrona 3. Tá? O R é gratuito sim, Juliana. Agora, é o seguinte. O R que eu vou apresentar para vocês aqui na aula síncrona é o básico do básico. Não dá para vocês esperarem a aula síncrona para tentar fazer essas atividades. Tá? As aulas síncronas, elas funcionam como um guia. Não dá para, em 1 hora, 1h30, 2 horas por semana, eu passar o conteúdo tudo para vocês resolverem as atividades. Vocês vão ter que utilizar, sim, um material complementar que eu vou postar para vocês, tá? Vai ter um conjunto de vídeos que o professor Diógenes já disponibilizou para a gente do curso, se não me engano, de extensão dele,
tá? Onde ele vai ensinando a usar o R desde a instalação do software, tá? Até as funções um pouquinho mais avançadas, até do que a gente vai ver aqui, tá? Inclusive para calcular o Q quadrado, tá? Vai ter uma apostila para vocês utilizarem como base da disciplina. Então, assim, não dá para a gente abordar o conteúdo inteiro nas aulas síncronas. Senão a gente teria que ter aula pelo menos 3 vezes por semana, porque a nossa disciplina é de 45 horas, né? Então a gente teria que ter aí pelo menos, se eu não me engano, umas 3 vezes por semana, tá? E não é a ideia do curso. A ideia do curso é que ele é EAD, ele não é um curso síncrono, ele é um curso assíncrono, tá? As aulas síncronas são para a gente conversar, tá? Eu passar um conteúdo um pouco mais básico de vocês, como se fosse um guia, uma orientação, tá? Mas assim, depende muito de vocês caminharem sozinho. E aí, gente, utilizem o Telegram para fazer perguntas, tá? Utilizem todas as plataformas possíveis para fazer pergunta, o SIGA, tudo que foi disponibilizado para vocês, para poder tirar dúvidas, tá? Tanto comigo quanto com os tutores, que é para vocês não se enrolarem, tá? Principalmente, eu já estou postando as atividades direto para vocês. Não deixem para fazer no último final de semana, porque vai se enrolar, tá? Deixa eu voltar aqui. Nas aulas síncronas vai ser ensinado a usar o R, como eu falei, o R bem básico. Né? Entrei atrasada. Gente, a aula está sendo gravada, tá? Então, depois eu vou disponibilizar. Já estudei a teoria R do curso, mas nunca usei. Ótimo, de medo. Ao usar o R ou pato, o quão detalhado deve ser as explicações como chegamos na resposta. Pedro, olha só. Vocês colocam o código e colocam a saída que aparece lá embaixo no R. Tá? Vamos lá, na questão 4 aqui. Vocês vão criar um vetor X, um vetor Y, e vão jogar a função do R, que é o correl. Tá? Jogou o correl, ele vai te dar uma saída lá embaixo. Tá? Então, você coloca o código, coloca o valor que saiu lá embaixo, tá? E aí você pode copiar e colar, ou pode digitar até alguma coisa, sei lá, que vai ser entre menos 1 e 1, então vamos supor que dê menos 0,7. E aí você vai dizer que a correlação ela é negativa, tá? É uma forte correlação negativa, dado que ela é menos 0,7. Então, assim, coloca o código e coloca a resposta que o código te deu, a saída dele. Vamos lá. Em relação a essas duas atividades. Bom, eu acredito que a atividade 1 ela vai ser a mais simples. Então, se vocês conseguirem, gente, já façam esse final de semana, tá? Porque quanto mais cedo vocês fizerem a atividade 1, né? Mesmo que eu não tenha entrado em Boxplot, porque a última questão é sobre Boxplot, tá? O mais rápido possível fazer a atividade 1 para vocês já se ambientarem aí. Então, eu vou postar as aulas assíncronas no SIGA. Sim. Vou colocar esse material complementar no SIGA para vocês poderem assistir conforme o tempo e a necessidade de vocês, tá? Então, vai ter uma apostila da disciplina, vocês podem seguir aquela apostila passo a passo, tá? E vai ter um outro PDF que vai ter o link das aulas, que as aulas elas estão no YouTube, tá? Então, eu vou postar um PDF com o link das aulas, posso mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vou postar aqui esse material complementar videoaulas, tá? Que é o material em R, perdão. Os links das aulas, elas estão eu coloquei elas em ordem, né? Aula 1, aula de instalação do R, aula 2. Então, só clicar no link
ele te joga direto para o YouTube e você vai e assiste a aula, tá? Não são aulas muito demoradas, não. São coisas bem pontuais ali. Tá certo? Também vou postar esse PDF aqui para vocês. O que acontece? Eu já podia ter postado tudo ontem, quando eu estava postando. Só que, eu não sei se vocês viram, mas já tem, se eu não me engano, 5 PDFs lá. Eu fiquei com medo de postar, tipo, 10, 12, 15 arquivos e vocês verem aquilo e ficar com medo. Então, eu falei assim, vou postar o básico, que já era bastante coisa, se eu não me engano, tinha 5 PDFs lá, né? Vou conversar com eles na primeira aula síncrona e aí eu ponho tudo para quem já assistia a aula e depois assistir a aula gravada, tá? Já vai saber por que eu fiz isso, né? Por que eu estou colocando isso dentro ou dei esse intervalo na semana para não vocês não terem um choque assim, tipo, caramba, já tem um monte de material, né? A verdade é essa. Eu dei uma segurada para poder conversar com vocês antes e explicar para vocês como que ia funcionar a disciplina. Opa! Eu acabei não postando os links da videoaula. Eu postei a outra coisa. Deixa eu mostrar de novo para vocês. Agora eu fechei. Deixa eu abrir de novo. Eu acho que eu postei errado. Postei não, apresentei errado. É esse aqui, tá, gente? Agora acho que vocês estão vendo certo, tá? Eu vou postar esse PDF aqui, tá? Que tem os links das videoaulas. As aulas estão em ordem aqui. É só clicar no link, copiar e colar o link, que ele vai lá para o YouTube. Ele te joga para o YouTube e vocês assistem a aula, tá bom? Certo? Agora a atividade 3. Aí eu vou explicar para vocês também como é que funciona. Gente, a atividade 3 é um relatório. Deixa eu ver se está sendo apresentado. A atividade 3 é um relatório, tá? E aí, esse relatório, vocês vão poder fazer em grupo. Quem quiser fazer individual, em dupla, em trio, pode, tá? Não tem problema. Mas vocês, nesse caso, eu sugiro que vocês se organizem em grupos. Por quê? Porque em grupo vocês conseguem estudar em conjunto, tá? Mesmo que seja de forma online. E ainda por cima, debater, tá? Sobre dúvidas e conversar sobre a matéria. Né? Como é que é a ideia desses grupos? A ideia é que vocês utilizem um banco de dados público para fazer esse trabalho, tá? E que os grupos se organizem em função do seu tema proposto ou o seu tema que você procura fazer, ou que você quer estudar no TCC, tá? No nosso trabalho final de curso, né? Que vocês vão ter que fazer no final da pós-graduação, tá? Então, por exemplo, eu tenho um grupo de 4 pessoas que querem falar sobre saúde. A ideia é que essas 4 pessoas se juntem, conversem sobre o tema e, assim sendo, trabalhem em cima disso, tá? Então, o objetivo dessa atividade vai ser aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo da disciplina para analisar dados reais de políticas públicas, utilizando técnicas de organização, visualização e análise exploratória de dados, com apoio de ferramentas como o RStudio e o RMarkdown, tá? Ou outra de sua preferência. Quem quiser fazer no Python, tá? No Julia, no Colab, não tem problema. Tá? Então, vocês vão poder se organizar em grupos de até 6 pessoas, tá? Eu acho que 6 é um número ok ali, porque mais do que isso também já fica muito confuso, tá? E aí, às vezes até dá briga, né? Preferencialmente, como eu falei, reunindo participantes com interesse com o mesmo tema de política pública. Então, cada grupo vai selecionar uma base de dados real e pública que trate de um tema, que pode ser educação, saúde, segurança, meio ambiente, habitação, trabalho e renda, mobilidade urbana,
e qualquer outro que seja de interesse coletivo, tá? Algumas fontes confiáveis para consulta podem ser utilizadas, tais como o IBGE, o IPEA, o DataSUS, tá? E outras bases governamentais, federais ou estaduais que estejam com dados disponíveis online. Tá? Então, vocês vão elaborar um breve relatório técnico. Eu coloquei aqui de 3 páginas, mas na verdade, entre 3 e 6 páginas. Eu preciso consertar isso. Tá? Deixa eu até mudar logo isso aqui no Word. Entre 3 e 6 páginas. Deixa eu fazer logo isso aqui, senão eu acabo postando a atividade errada. Deixa eu agora compartilhar o arquivo certo aqui. Pronto, já mudei aqui. Então, deixa eu só ver se está compartilhando. Tá. Beleza. Então, vai elaborar um breve relatório técnico entre 3 e 6 páginas, contendo uma breve introdução, tá, contextualizando a base de dados escolhida e a sua relevância no contexto das políticas públicas, uma breve descrição, né, organização dos dados, tá, uma breve descrição das variáveis e estrutura dos dados, informar também qual software você está utilizando para o trabalho. Nas visualizações gráficas, construir pelo menos um gráfico, tá? Que pode ser de barra, histograma, boxplot, qualquer um. Realizar pelo menos as medidas descritivas dessa base de dados, tá? Uma tabela resumo contendo as estatísticas básicas, como média, mediana, desvio padrão, por aí vai. E uma breve conclusão com a interpretação dos resultados e possíveis implicações nas políticas públicas, tá? Entrega do relatório vai ser em PDF, entre 3 e 6 páginas, vai ser um envio pelo CIGA e o prazo, como a gente comentou, como eu já comentei com vocês, dia 19 de outubro, que é o último dia da nossa disciplina. Tá? Eu ia colocar no dia 20, mas o dia 20 já é o início da outra disciplina, então eu preferi colocar no dia 19, mesmo sendo um domingo para vocês entregarem, dado que é quando termina a nossa disciplina mesmo. Outra coisa, entre 3 e 6 páginas. Gente, não passem de 6 páginas, por favor. Tá? É para vocês terem, de fato, essa análise sucinta. Tá? Você escrever muita coisa, tá? Hoje em dia até os artigos eles são de no máximo 10, 15 páginas. Então, assim, se eu quero que vocês façam um breve relatório técnico com o pouco de conteúdo que a gente vai ter nessa disciplina, que são as medidas básicas, como média, moda e mediana, gente, no máximo 6 páginas. Na turma 1, eu pedi um relatório de 3 páginas. Tá? Só que aí o pessoal achou pouco. E aí teve gente que fez relatório de 10, teve gente que escreveu artigo de 12 páginas. Assim, gente, não faz sentido, sinceramente. Então, dessa vez eu estou colocando uma margem aí. Então, entre 3 e 6 páginas. Tá? Por favor, fiquem nesse intervalo. Tá? Não ultrapassem isso. Sejam sucintos nas suas análises. Aí tem aqui os critérios de avaliação, que vocês podem ver depois, tá? Mas eu basicamente coloquei o mesmo peso para todos, né? Adequação e contextualização do banco de dados, qualidade da visualização técnica e por aí vai, tá? E nas considerações finais que a gente tem, o que a gente espera, o que eu espero desse relatório de vocês é que vocês integrem os conteúdos abordados ao longo da disciplina com a realidade dentro de políticas públicas, tá? A ideia é que estimule a capacidade analítica, crítica e interpretativa diante desses dados reais. Eu espero que o trabalho do grupo favoreça a troca de experiências, tá? O aprofundamento nos temas escolhidos e o desenvolvimento dessas soluções baseadas em evidências. Bom? Gente, a atividade 3 é isso.
tá? Eu também não quero nada muito elaborado, como eu falei para vocês, entre 3 e 6 páginas ali é o suficiente. E aí eu vou dar um tempo, se alguém quiser levantar a mão, fazer uma pergunta, pode abrir o microfone, tá? E eu vou ler aqui as perguntas que teve. O máximo de integrantes do grupo já está ali, o Luiz Alberto, são 6, tá? O retreino, para quem não está acostumado. Gente, como a Bianca está falando aqui, é bom usar o chat GPT para ir entendendo a lógica e os códigos. Abusem do chat GPT, abusem das IAs. Para aprender a programar, abusem das inteligências artificiais. Usem chat GPT, DeepSeek, Copilot, Manus, Gemini. Vai ajudar bastante a vocês a entender esse sistema de programação, tá? Seja do R, Python ou qualquer outro software. Ainda não tenho certeza o que pretendo fazer no TCC, então tudo bem se não for o tema adotado. Não, tudo bem, Clarice, não tem problema. Quem não tem ideia de fazer ou ideia de tema para o TCC, busca uma política pública que tenha interesse ou se aloque um grupo que você tenha mais afinidade, talvez com as pessoas ou com o tema, e você pode trabalhar em conjunto ou, se for fazer individual, busca um banco de dados que seja acessível, que tenha como tema políticas públicas e faz o trabalho. Mas, assim, o que vocês puderem adiantar nessa disciplina, nesse relatório para o TCC, vai ajudar muito. Acreditem em mim que ajuda muito, tá? Até para, de repente, saber o que não vai fazer, né? Porque às vezes você tem uma ideia muito clara, assim, quero trabalhar com transporte. Aí você vai pesquisar dados sobre transporte, acha muito difícil a pesquisa, faz um trabalho que você não acha legal, e aí você já sabe, isso eu não vou fazer no TCC. Né? Mais alguma pergunta? Não? Bom, gente, então, esta é a apresentação da disciplina, tá? A gente fecha aqui o que eu pretendo trabalhar com vocês durante o curso, tá? Eu agora vou apresentar os slides e vou, né, dando a aula síncrona, né? Como se estivesse aprendendo, né, a matéria em si. Mas é como eu falei, gente, não dá para a gente aprender tudo no tempo que a gente vai estar aqui online, né, de modo síncrono. Né? Vocês vão ter que realmente estudar por fora. Tá? E aí eu vou postar esses materiais todos para vocês poderem ir trabalhando e assistindo no tempo de vocês. Tá? Só um momentinho. Vou ver um negócio aqui rapidinho. Bom, vamos lá. Estou compartilhando a tela aqui, tá? Quando a gente começa a nossa disciplina, análise exploratória e visualização de dados, né? A bibliografia que eu trago para vocês aqui, tá? Ela não é a que está no escopo do plano pedagógico, né? Ela é uma bibliografia recomendada, mas é uma bibliografia, vamos dizer assim, complementar, tá? O primeiro é do Jack Levy, Estatística Aplicada às Ciências Humanas. A segunda edição é de 87, mas a gente tem uma edição mais nova já, tá? De 2009, se não me engano. Não sei até se tem uma mais nova. Mas ele é um livro bastante didático, né? De bastante entendimento de modo fácil, tá? Dessa parte da estatística. Tá? E é assim, eu considero um livro que ele é até bastante avançado, tá? Porque ele tem alguns testes estatísticos, vocês conseguem utilizar ele até para inferência, tá? E testes com
com dados ordinais e outros tipos de situações que vocês vão se deparar aí ao longo do curso dentro dessa pós-graduação, tá? O segundo livro, Elementos de Estatística, já é um livro mais básico, tá? Aí a gente já trabalha basicamente com o que a gente vai ver aqui na disciplina mesmo. E o terceiro, que é o Introdução à Estatística Social, também é um livro bastante interpretativo e também ele avança, assim, vamos dizer assim, bastante, tá? No curso. Então, é um livro também que vocês podem utilizar também para outras disciplinas durante o curso. Preciso comprar os livros? Não. Tá? Isso aí são só dicas caso vocês queiram utilizar alguma bibliografia. Tá? São as bibliografias que eu recomendo, de minha parte. Tá? Bom, e aí o que a gente vai tratar no nosso curso? A gente tem que falar de estatística. Tá? A estatística vai ser baseada nas teorias probabilísticas, que também são chamadas de teorias estocásticas. Teorias estocásticas e teorias probabilísticas são sinônimos. Tá? Então, essas teorias vão ser usadas para explicar a frequência dos fenômenos, né, e possibilitar elaborar previsões do futuro, ou seja, prever o futuro. Para isso, a gente precisa de dados e informações. Hoje a gente vive num mundo basicamente orientado por dados. Né? Dados e informações que a gente tem dentro do nosso cotidiano, da nossa vida. Tá? As mensagens que a gente recebe, os links que a gente recebe, são tudo dado, tudo informação. Tá? Quando a gente fala de dados e bancos de dados, a gente precisa pensar também como que a gente vai fazer um tratamento e análise dessas informações. Tá? Eu uso a palavra aqui tratamento para não ter um conceito duplo com a palavra manipulação. Mas em alguns livros vocês vão ver que eles utilizam a palavra manipulação. Manipulação não levem para o lado ruim. Eu só não coloco nos meus slides para não ter um conceito dúbio. Tá? Mas alguns livros tratam a palavra manipulação e, na verdade, é um tratamento dos dados que está sendo feito. Tá? Mais à frente, a gente vai ver que esses tratamentos são a inserção de um dado faltante ou a correção de um dado que estava imputado, né, escrito errado ali naquele banco. Tá? E aí a gente tem também a análise desses dados e informações. Para quê? Para a minha tomada de decisão. Saber o que eu posso fazer ou para onde eu devo caminhar com a minha hipótese testada. Tá? E aí nós temos conceitos básicos na estatística, que é para a gente entender aqui, tá? Que a gente vai falar ao longo do curso e vocês vão trabalhar com isso ao longo de toda a pós-graduação. Tá? População, que vai ser o conjunto de todos os valores, indivíduos ou objetos que descrevem um fenômeno que interessa no pesquisador. Tá? Então, população, a gente aqui não vai levar somente para o conceito geográfico da palavra, que é de pessoas. Tá? Mas população também pode ser um conjunto de coisas. Mas que coisas? Cadeiras na minha sala. Tá? Se eu considerar que a minha sala é minha população e eu quero avaliar as cadeiras da minha sala, as cadeiras, né, todas analisadas dentro daquela minha sala, é a minha população. Minha população é um conjunto de indivíduos, objetos ou valores. Tá? E o que é o censo? O censo é a pesquisa no qual eu vou analisar todos os elementos populacionais. Então, se eu quero avaliar todas as cadeiras da minha sala, tá, eu estou fazendo um censo. Eu estarei fazendo um censo. Tá? A amostra é quando eu quero olhar uma parte da minha população, ou seja, é uma parcela dos meus elementos pertencentes à população. Eu tenho 40 cadeiras na sala. Eu quero avaliar a qualidade das cadeiras daquela sala. Mas eu não tenho muito tempo. Eu quero fazer isso em 3 minutos. Eu vou avaliar 5 cadeiras. Tá? Então, o meu tamanho populacional, que é denotado por Nzão, N maiúsculo, né, vai ser 40. E a minha amostra vai ser 5. Meu Nzinho vai ser 5. Tá? Então, população, eu vou denotar sempre por Nzão e a amostra eu vou denotar sempre por Nzinho. O parâmetro vai ser uma medida ou uma grandeza, né, que eu vou conseguir mensurar, que vai me responder ou vai me apresentar as características da minha população. Então, quando eu calculo a média da minha população, eu tenho um parâmetro. Mas se eu não analisei a população, se eu não fiz o censo, se eu fiz análise da amostra, então eu não tenho um parâmetro, eu tenho uma estimativa.
Se eu for analisar a média da minha amostra, eu tenho uma estimativa. Então, para todo o meu parâmetro, eu vou ter uma estimativa. Tá? Ou seja, a estimativa é sempre correspondente ao parâmetro. E a gente vai ver também as denotações que a gente dá para essas medidas estatísticas que a gente está falando aqui. Média, desvio padrão, proporção e por aí vai. Isso mais para frente. Na estatística, a gente tem 2 ramos, a indutiva, que a gente vai, a partir de uma amostra da população, estender esses resultados para a população inteira, né? E a descritiva, que é onde a gente vai fazer uma análise exploratória dos dados. Tá? A gente não tem como objetivo prevenir ou esclarecer qualquer coisa, apenas informar ou tratar de informar ao leitor alguns valores dentro do meu banco de dados, do meu conjunto ou da minha pesquisa. Então, quando a gente tem esse ciclo aí, é basicamente o ciclo da estatística em relação à pesquisa. Tá? Então, a gente inicia com uma população, a partir dessa população a gente vai extrair uma amostra dessa população. Tá? Dentro dessa amostra a gente tem a nossa estatística descritiva, tá? Onde a gente vai poder descrever os valores que eu tenho extraídos dessa minha amostra. Tá? As probabilidades associadas às minhas análises, como eu falei, a estatística trata sempre tudo através das teorias probabilísticas, tá? E a gente tem a imputação do erro dentro dessas probabilidades. Tá? Na estatística, a gente sempre tem um erro associado à minha pesquisa. A gente nunca calcula esse erro, a gente controla esse erro. Tá? Geralmente, a gente controla esse erro entre 1%, 5% e 10%. Tá? Geralmente, 5%. Entretanto, tem casos que eu quero errar muito pouco. Então, eu vou jogar esse erro lá para baixo. Por exemplo, o exame de DNA. Tá? Quando eu quero fazer um exame de DNA, a gente tem uma confiabilidade no acerto do meu teste de 99,9999%. Tá? Ou seja, na estatística, o que ele fez? Ele pegou esse erro e jogou para 0,0001%. Tá? Então, ele está trabalhando com um erro muito pequeno no exame de DNA. Tá? Porque a gente trabalha com, no caso do exame de DNA, com dados muito sensíveis, né? Com decisões muito sensíveis. Né? Então, em geral, o erro é de 5%, né? A maioria dos trabalhos são feitos com erro de 5%, mas existem casos que a gente tem que errar muito pouco. E existem casos que a gente pode abranger um pouco mais esse erro, a gente permite errar um pouco mais. Tá? E aí, com isso, a gente tem a nossa inferência estatística. A inferência estatística acerca da população, tá? Baseado em dados que provêm da minha população, e eu posso ter a tomada de decisão acerca da população. Né? Então, dados amostrais, basicamente, é o nosso dia a dia. Tá? Quando você faz um exame de sangue, o enfermeiro ou a pessoa que está colhendo seu sangue não vai tirar o seu sangue todo para ser analisado. Ele vai tirar uma amostra, ele vai tirar uma seringa, 2 seringas. Né? Então, ali já se trabalha com a amostra. Ali você já tem um erro associado, tá? Para o seu exame de sangue. E aí, como eu falei, a gente tem as representações, tanto dos meus parâmetros, quanto para as minhas estimativas. Tá? Então, para os meus parâmetros, eu vou utilizar letras gregas. Para as minhas estimativas, eu vou utilizar as letras latinas. Tá? Então, o meu parâmetro médio na população é Mi. O meu parâmetro média na amostra vai ser X barra, tá? No caso aqui, X. O desvio padrão na população é sigma, na amostra é S. A proporção na população é π e na amostra é P. Tá? Então, basicamente, uma amostra ela precisa ser representativa, tá? Tem que conter todos os indivíduos de todos os estratos da minha população. Não viciada ou não enviesada, tá? Que são sinônimos na estatística. Para cada extrato da minha população, esses elementos têm que ser proporcionais à população desse extrato. O mais aleatória possível, tá? Eu não posso enviesar essa amostra basicamente em nenhum momento, tá? E
mais ampla possível. Quanto maior o meu tamanho amostral, mais ela vai representar, de fato, a minha população. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Só vendo aqui quais são as perguntas. Professor, temos acesso a alguma biblioteca virtual, da universidade? Gente, eu acho que tem, mas isso aí vocês vão ter que ver com a coordenação. Mas, se eu não me engano, tem sim, porque em algum grupo lá do Telegram da Pós, alguém perguntou isso e disseram que tinha. Tá? Inferência estatística, tá? Não é o que a gente vai ver aqui, tá? Mas inferência estatística é quando a gente estabelece hipóteses e vai testar, basicamente falando, tá? Vai testar as hipóteses dentro dos seus resultados, dentro da sua pesquisa, do seu banco de dados ou do seu trabalho, tá? Mas, basicamente, a inferência estatística é uma análise dos seus dados, uma análise mais robusta dos seus dados, que não sejam meramente descritivos, como a gente vai ver inicialmente aqui na disciplina. Tipos de dados, tá? Bom, os dados são informações coletadas por meio de observações, medições ou pesquisas. Tá? Vão ser toda a nossa base para análise estatística e para a gente tomar decisão futuramente em diversas áreas. No caso do nosso curso aqui, né? Saúde, educação, transporte, segurança, economia, entre outras das políticas públicas. Tá? Nós temos os dados que são chamados dados qualitativos ou categóricos, tá? São aqueles que vão expressar a qualidade ou categorias, tá? do meu conjunto de dados e não são medidos numericamente. Eles são subdivididos em nominais e ordinais, então os dados nominais eles não vão possuir uma ordem natural, por exemplo, cor dos olhos, estado civil. Tá? Já os ordinais, de alguma maneira, a gente consegue ter uma hierarquia neles, tá? Mas não necessariamente a gente vai ter intervalos numéricos neles. Por exemplo, nível de escolaridade, fundamental, médio, superior. Grau de satisfação, ruim, regular, bom e ótimo. Tá? Então, de alguma maneira, a gente consegue classificá-los, tá? Em alguma ordem. Nós temos também os quantitativos ou numéricos, que aí vão ser medidos por números. Tá? Os discretos vão ser aqueles em que geralmente a gente assume valores inteiros, tá? A gente geralmente utiliza também eles para dados de contagem, tá? Número de filhos, número de habitantes, chamadas atendidas por dia. E os dados contidos, que aí eles vão assumir um valor, ou qualquer valor, né, na verdade, dentro de um intervalo específico. Então, por exemplo, probabilidade entre 0 e 1 pode ser um dado contínuo, tá? Porque eu posso pegar qualquer valor entre 0 e 1 e atribuir a probabilidade de ocorrência de um determinado evento. Tá? E aí a gente tem outros exemplos mais do cotidiano, como, por exemplo, altura, peso, temperatura, tempo de reação em segundos e por aí vai. Tá? Em geral, né, tempo, né, a gente coloca como dado contínuo, mas não necessariamente em segundos, tá? Hora, o que mais? Minutos e por aí vai, geralmente são dados contínuos também. Bom, então aí a gente tem um quadro resumido, né, sobre o tipo de dado, se ele é qualitativo, o subtipo ele pode ser nominal ou ordinal, e os exemplos, né, nominal, gênero, cor, profissão, ordinal, grau de instrução, nível de dor, né, e os quantitativos, que podem ser discretos ou contínuos, tá? E aí os exemplos, números de filhos, votos, no contínuo, peso corporal, velocidade, altura, por aí vai. Em saúde, em educação, como exemplo, a gente pode coletar dados sobre o nível de escolaridade, que vai ser um dado ordinal, tá? E ajudar a planejar políticas públicas de alfabetização e expansão do ensino superior.
Na saúde, a gente pode ter nas campanhas de vacinação dados como idade, que é um dado quantitativo contínuo, né? E o tipo sanguíneo, que é qualitativo nominal, que são essenciais para grupos prioritários. Preste atenção que idade ele é um dado contínuo, tá? Ele não é um dado discreto. Não, os dados contínuos, a gente até pode discretizá-los. Né? Não sei nem se é realmente essa palavra que a gente usa, mas seria só para vocês entenderem mesmo. A gente não fala normalmente que a gente tem 40 anos, 2 meses, 20 dias, não sei quantos minutos e horas. A gente normalmente fala a idade, né, completa. Por exemplo, tenho 40 anos, tenho 39, tenho 42 anos. Tá? Mas ela, na sua essência, é um dado quantitativo contínuo. Tá? Porque provém de um intervalo. Tá? Na segurança pública, a gente pode ter as contagens de ocorrências criminais, que é um dado quantitativo discreto, e a classificação de áreas por grau de vulnerabilidade, que é um qualitativo ordinal para orientar ações estratégicas. Tá? Em relação ao banco de dados, tá? A essa parte de banco de dados, a gente tem alguns termos típicos. Os dados, que são os fatos que podem ser armazenados, por exemplo, os nomes, telefones, endereços. Bases de dados, que são uma coleção de dados interrelacionados logicamente. Por exemplo, o censo é um banco de dados. O Serasa é um banco de dados. Uma simples agenda de telefones é um banco de dados. A PNAD é um banco de dados. E a gente tem também o nosso sistema de gerência de base de dados, que são os nossos chamados SGBTs. Tá? É uma coleção de programas que permite a criação e gerência dessas bases, tá? Como o SQL, o Oracle, o MySQL e por aí vai. Então, o banco de dados vai ser um conjunto de registros dispostos em uma estrutura regular que possibilita a sua reorganização e a produção de informação. Tá? Normalmente, eles são utilizados para o mesmo fim. Pode ser saúde, pode ser segurança. Por exemplo, bancos de dados de Covid orientam, na época da pandemia, tá? Ou orientavam, na época de pandemia, as ações de vacinação. Né? A partir do momento que se aumentava a vacinação, diminuía o número de casos de Covid. Né? São coleção de dados relacionados, onde os dados significam fatos conhecidos, que podem ser, logicamente, armazenados e que possuem um significado implícito. Tá? E é um conjunto de informações organizadas sobre pessoas em geral, fatos, objetos, domicílios e por aí vai. Pode ser gerado e mantido por meio manual ou magnético. Né? Ele é restrito, obviamente, né, quando gerado por meio manual. Vai ser formado por variáveis qualitativas e quantitativas. Provém, né, ou tem, né, dentro desse banco de dados, microdados e dados agregados. Vão ser alocados por casos ou associação de casos, que vão formar um subconjunto. Né? E a gente tem uma diferença entre banco de dados e survey. Tá? O survey ele é uma pesquisa, tá, que vai permitir a obtenção desses dados ou dessas informações sobre as minhas características ou opiniões de um determinado grupo de pessoas. Ou seja, o survey é uma pesquisa que a gente faz em um determinado grupo. Tá? Pode ser um levantamento, uma sondagem, um diagnóstico. Por exemplo, o censo é um grande survey, que ele é feito a cada 10 anos, tá? Onde a gente pesquisa a população toda do nosso país. Tá? Pode ser feito estudos de pesquisa de mercado, tá? Como uma formulação de perguntas para receber a informação de motivos e opiniões dessas pessoas. E geralmente a gente coleta os dados por amostragem. Tá? Claro, no censo a gente coleta todo mundo, mas em geral a gente trabalha com amostragem. A amostragem vive no nosso dia a dia, basicamente 99,99% dos nossos dados no dia a dia são amostrais. Tá? É difícil a gente trabalhar com dados de censo.
Só quando a gente tem populações muito pequenas, que aí geralmente se faz o censo. Mas, em geral, a gente faz tudo por amostragem. Tá? Representa algum aspecto do mundo real, por vezes chamado de população, coerentemente organizado, tem que permitir a recuperação automática da informação, vai ser construído e povoado com dados para uma proposta específica, vai ser constituído, sobretudo, para gerar controle sobre determinadas coisas, processos ou pessoas. Bom, os bancos de dados, eles são úteis, né? Até porque, se não fossem úteis, não faria sentido a gente até coletar e catalogar esses dados em alguma base, tá? Em geral, a gente tem aí como utilidade para o banco de dados controle, geração de soluções, alocação de recursos, tá? Subsídio para políticas públicas. No banco de dados, não interessam os casos individuais, em si os casos em conjunto, dado que os casos isolados não vão nos revelar nada, tá? Um caso em si, ele não revela nada. Vários casos em conjuntos vão me dar uma ação ou uma possibilidade de ação dentro daquela política pública, daquele tema que está sendo tratado. Tá? O microdado dentro do banco de dados vai ser a menor unidade de observação possível dentro do meu conjunto. Tá? Vai ser povoado também por variável, né? Ou seja, é sujeito a variação, mudável, constante. Na estatística vai ser um atributo que vai ser imensurável ou não. Na pesquisa vão ser atributos lógicos de um conceito operacional. Tá? Definição de variável para as duas vertentes aí, estatística e pesquisa. E variável aleatória é aquela variável que a gente não sabe ao certo o nosso valor, a gente calcula a probabilidade dela tomar um determinado valor em um determinado momento do nosso dia a dia, da nossa vida. Tá? Esta parte de variável aleatória, vocês vão entender melhor na disciplina de probabilidade. Tá? É uma parte mais da probabilidade. A gente tem uns exemplos de bancos de dados. No dia a dia pode ser uma simples lista de compras e uma agenda telefônica. E consolidados a gente tem o Censa, PNAD, Serasa, Pesquisa Orçamentária Familiar e por aí vai. Questão de precisão e arredondamento. Tá? Precisão vai ser o grau de detalhamento ou exatidão com que o nosso valor, ou o valor numérico, ele é registrado. Então, por exemplo, se a gente mede uma régua como um instrumento que mostra milímetros, a gente pode registrar 23,76 centímetros, que ele é mais preciso. Já com uma régua comum, né, aquela nossa da época do colégio, a gente registra apenas 24 centímetros. Ele é menos preciso. Então, precisão é isso. Tá? É uma informação mais detalhada do nosso dado. E se a gente tem uma precisão mais detalhada, para que a gente precisa arredondar? Tá? O arredondamento serve para facilitar a leitura e a comunicação desses dados, evitar uma falsa impressão de exatidão, tá? E principalmente para tornar nossos cálculos mais práticos, tá? Especialmente nas situações em que essa precisão extrema ela não é necessária. Como é que a gente vai seguir o arredondamento das casas decimais? É a regra que a gente aprendeu lá no colégio, gente. 0, 1, 2, 3 ou 4, arredonda para baixo. 5, 6, 7, 8 ou 9, arredonda para cima. Tá? Tem algumas pessoas que até no 5 olham o valor subsequente para saber se vai arredondar para cima e para baixo. Mas no básico do básico, se tem 0,45, você pode arredondar para 0,5. Tá? Então, para arredondar 3,746 para duas casas decimais, a gente vai arredondar para 3,75 porque o terceiro dígito é 6. E arredondar 2,432, a gente vai arredondar para 2,4 porque nosso segundo dígito é 3. Claro, nosso exemplo 1 a gente está arredondando para duas casas decimais e no 2 para uma casa decimal. Tá?
O arredondamento ele vai considerar o próximo dígito para decidir se a gente sobe ou mantém o número. E o truncamento, a gente simplesmente corta os dígitos sem considerar os seguintes. Então, no valor 3,786, se a gente arredondar para 2 casas decimais, é 3,79. Se a gente truncar para 2 casas decimais, é 3,78. Tá? Então, o truncamento ele simplesmente derruba a casa decimal seguinte. Então, por exemplo, durante a elaboração de políticas públicas para a distribuição de verbas escolares, a média de alunos por turma em uma rede municipal foi calculada como 28,73 alunos. Para facilitar a comunicação e alocação desses recursos, é bem viável a gente arredondar esse valor para 29 alunos por turma, tá? Respeitando a margem de variação e entendendo que número de alunos, o ideal é que a gente trate o dado como um dado discreto, tá? A média, a gente pode utilizar um dado contínuo, né? Com vírgulas, vamos colocar assim, né? De 28,73. Mas para a apresentação do resultado, o ideal é que a gente faça esse arredondamento para uma pessoa, um aluno a mais. Então, na análise de taxa de criminalidade, tá? A gente tem uma taxa de homicídio de 12,475 por 100 mil habitantes. Arredonda para 12,5, tá? 12,5 por 100 mil. A gente mantém a precisão suficiente, sem sobrecarregar uma leitura técnica dos gestores. Tá? Por exemplo, outro exemplo, né? Monitoramento da taxa de desemprego. A gente registrou que uma pesquisa foi dada com 8,049%. A gente consegue arredondar isso para 8% tranquilamente, facilitando a compreensão. Sempre que a gente puder, arredondar para uma casa decimal é mais que o suficiente. Tá? Vocês vão ver uma outra medida mais para frente, lá na disciplina de inferência, do p-valor. Em geral, o p-valor a gente usa 3 casas decimais. Tá? Mas aqui na disciplina, a gente consegue trabalhar com uma casa decimal tranquilamente. Tá? Elementos de tabelas que a gente tem durante o nosso curso. Tá? Então, essas tabelas vão ser elementos para a gente apresentar de forma organizada os dados e facilitar a análise, a comparação e a comunicação das informações de modo claro e objetivo. Tá? Uma tabela bem estruturada, ela vai conter elementos como número da tabela, título, cabeçalho das colunas, corpo da tabela, fonte e, se necessário, notas e observações. O número da tabela vai ser sempre posicionado acima da tabela, usando a identificação e referência no texto, tá? E geralmente ele é de modo sequencial, tabela 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai. O título vai ser posicionado logo após o número da tabela, tem que ser claro, conciso e explicativo, tá? O cabeçalho das colunas vai indicar o tipo de dado apresentado em cada coluna. Tá? Deve ter a unidade de medida quando for necessário e alinhado ao conteúdo da coluna. O corpo da tabela vai ser um conjunto de linhas onde os dados estão organizados e as informações devem ser precisas, legíveis e ordenadas logicamente. Tá? Fonte é de suma importância, principalmente quando você está onde você está retirando esse dado de alguma fonte de informação que é pública, tá? Vai indicar a origem dos dados. E notas e observações é quando você precisar de alguma explicação adicional dentro da sua tabela. A gente deve seguir os padrões formais, principalmente usando as normas acadêmicas, né? De trabalhos acadêmicos ou relatórios técnicos. Tá? Então, a gente usa as normas ABNT, as mais novas que a gente tem, a NBR 14724 e a NBR 6029, tá? Onde a tabela deve ser autoexplicativa, não se usa traços verticais na tabela, o espaçamento interno tem que ser suficiente para garantir a leitura clara da informação, todas as tabelas devem ser citadas no texto, tá? E usar a notação padronizada de números, tá? Ponto para milhar e vírgula para decimal no Brasil, conforme a nossa ABNT. Tá?
a gente sabe que no inglês isso muda, né? A vírgula vira ponto e o ponto vírgula vira vírgula. Tá? Mas no Brasil, ponto para milhar e vírgula para decimal. Mantenha o layout sempre limpo e organizado. Use o destaque, né, que é negrito, sombreado, leve, apenas quando for necessário para chamar a atenção de dados importantes e evitar o excesso de informação. Tá? Se for o caso, divide em mais de uma tabela, principalmente quando a gente tem muitos dados em uma tabela única. Então, por exemplo, tabela 1, número de matrículas em um curso de graduação por modalidade e turno na Universidade XYZ no ano de 2023. Título claro e conciso. Tá? A gente tem as modalidades, o turno e a quantidade de matrículas, tá? Tanto para presencial quanto EAD. E a fonte, Universidade XYZ, o sistema acadêmico, ano de 2023. Esse é um exemplo de tabela. Deixa eu ver aqui se alguém tem alguma pergunta. Eita, tem bastante coisa aqui. Deixa eu ver aqui. O Biblioteca Virtual já foi. Boa noite, grupo de WhatsApp. Já estão montando os grupos. Isso aí, tá bom? Se montando os grupos aí. Podemos passar as para o tema. Grupo da atividade 3. Né? Alguém tem interesse em economia? Situação? Beleza, vocês estão falando aí dos grupos, tranquilo. Não tem problema nenhum. Vamos voltar aqui para lá. Eu vou procurar adiantar hoje o máximo possível, tá? Bom, dentro das séries estatísticas, a gente tem a nossa distribuição de frequência, tá? Então, a distribuição de frequência vai ser o arranjo de valores que uma ou mais variáveis vão tomar na minha amostra, tá? Então, cada entrada da tabela vai conter a frequência, ou que a gente chama de contagem de ocorrência dos valores dentro do grupo ou intervalo específico. Dados brutos. Dados brutos é aquele meu conjunto de dados que não tiveram nenhuma organização numérica ainda. Tá? São os dados coletados e que eu transpus ele para o meu banco de dados ou para o computador. Tá? O RAW é quando eu já tenho a mínima organização possível, que é quando eu coloco os meus dados em ordem crescente ou decrescente. Em geral, a gente trabalha com dados crescentes, né? No RAW, a gente já consegue ver alguma coisa. Nem que seja, no mínimo, o valor mínimo e o máximo, que é 124 e o 312 da minha taxa de colesterol coletada em pacientes internados. A distribuição frequência, a gente aloca o nosso conjunto de dados em intervalos. E esses intervalos vão ser chamados de classes. Tá? E a gente vai ver também cada elemento dessa tabela aqui, tá? A classe em si é um intervalo, tá? Então, a primeira classe é de 122 até 124. A segunda classe, de 154 até 186. Até a minha última classe, que vai ser a sexta classe, dado que eu tenho 6 intervalos, de 282 a 314. Tá? Em geral, o padrão é fechado no primeiro número e aberto no segundo. Tá? Em geral, o padrão é esse. Né? Podem ter tabelas que seja fechado, aberto, aberto? Pode. Até pode. Tá? Mas, em geral, o nosso padrão utilizado é fechado no primeiro número e aberto no segundo. Tá? O ponto médio vai ser o ponto que divide o meu intervalo em duas partes iguais, ou seja, meu PMI aqui, que na primeira classe é 138, é o quê? É 122 mais 154 divididos por 2. Meu segundo ponto médio, que é 170, é 154 mais 186 divididos por 2. Tá? E assim sucessivamente. Tá? O ponto médio é a média dos meus intervalos de classe. A frequência simples absoluta é a quantidade de observações que ocorreu em cada classe, ou seja, entre 122 e 154, eu tenho 7 ocorrências. Se eu voltar aqui no meu rol, eu vejo que entre 122 e 154, eu vou ter realmente 7 ocorrências, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
de 124 até 152. Tá? E assim sucessivamente, tá? De 154 a 186, tenho 5 ocorrências, de 186 a 218, 5 ocorrências, até o meu quantitativo total, que vai dar 30, se eu somar todas essas frequências. A frequência simples absoluta, a frequência acumulada absoluta vai ser a soma das frequências simples absolutas. Então, deixa eu botar aqui que eu me perdi. Voltou. Na minha tabela aqui, a minha frequência acumulada, a primeiro valor aqui eu vou repetir, tá? Simplesmente a minha frequência simples, o 7. Tá? E depois eu vou somar com o valor de baixo. 7 mais 5, 12. 12 mais 5, 17. E assim por diante, até a minha última frequência acumulada, que vai dar 30. Tá? Que tem que ser exatamente igual ao meu valor de N, o meu tamanho amostral, o meu somatório das minhas frequências. Depois a gente tem a frequência relativa, que vai apresentar a minha relação percentual de cada quantidade na minha classe em relação à minha frequência simples absoluta. Tá? Então, a minha frequência simples vai ser esse 23,3% aqui, tá? É 7 dividido por 30 vezes 100. Esse 16,7 é 5 dividido por 30 vezes 100. Tá? São os meus valores percentuais. E a minha frequência acumulada relativa vai ser a minha soma das frequências relativas. E nesse caso aqui, assim como eu fiz para acumulada, eu vou repetir para acumulada simples, eu vou repetir para acumulada relativa, né? Eu vou repetir o primeiro valor, 23,3, e vou somar com o segundo, 16,7. Tá? 23,3 mais 16,7, 40. 40 mais 16,7, 56,7, e assim sucessivamente. Então, se vocês repararam, essa é uma das questões da atividade 1. Tá? Completar o quadro para aquela tabela, baseada nas frequências relativas simples e acumulada e frequências simples, acumulada, relativa e relativa acumulada. Então, para dados qualitativos, tá, as tabelas de frequência permitem resumir os dados por categorias. Né? Para dados quantitativos, a tabela de distribuição de frequências agrupa os dados em valores únicos, tá? Dados discretos, ou em classes, dados contínuos. Ou seja, o que a gente viu anteriormente, né, essa tabela aqui, a gente utiliza para dados contínuos, tá? Dados quantitativos contínuos. Quando a gente tem dados discretos, né? Por exemplo, avaliar a demanda por atendimento médico em uma unidade básica de saúde ao longo do trimestre. Tá? Para isso, a gente coletou o número de consultas realizadas por um paciente durante o período. Tá? Os dados são quantitativos discretos e representam as contagens inteiras. Tá? Então, a gente tem aqui os dados coletados e uma tabela feita para representar aqueles meus dados que foram coletados. Então, aqui, como os dados são discretos, né, número de consultas são discretos, eu não posso fazer meia consulta, né? Eu tenho 0 consultas, 1, 2, 3 ou 4. Né? Eu não preciso agrupar ou não agrupo intervalos. Eu apenas coloco os valores aqui, 1 a 1. Tá? 0, 1, 2, 3. E faço a frequência absoluta, simples, e frequência relativa acumulada, simples e absoluta. Aqui no caso só tem a frequência acumulada, né? Não tem a relativa, mas poderia ser feita a frequência relativa acumulada aqui também nessa tabela. Então, naquela tabela anteriormente, né, a gente pode na interpretação tirar que a maioria dos pacientes, né, 36,6, realizou 2 consultas no período. Se a gente voltar aqui, a gente vai ver, né, 36,6 aqui, realizando 2 consultas. E 10% não realizaram nenhuma consulta, o que pode indicar a ausência de necessidade ou uma dificuldade de acesso. Né? Esses dados podem orientar políticas públicas de adiamento, ampliação da equipe médica ou ações de busca ativa para pacientes que não estão acessando o serviço.
Deixa eu voltar aqui para ver se alguém tem alguma dúvida ou pergunta. O pessoal ainda está falando aí dos grupos, pelo visto, né? Tá. Vamos continuar então. Bom, aí a gente vai entrar agora na análise exploratória de dados. Tá? Na análise exploratória de dados, a gente vai utilizar os gráficos, muitos gráficos, para poder interpretar esses conjuntos. Tá? Então, basicamente, às vezes a gente coleta esses dados com um objetivo específico, ou outras vezes a gente só quer analisar esses dados sem necessariamente buscar alguma coisa de interpretação. Apenas fazer uma exploração. A gente já pode até fazer algumas hipóteses, mas, em geral, a gente não faz nenhum. Tá? A gente apenas, na análise exploratória de dados, explora os dados, assim como diz o próprio nome. Tá? Então, a primeira análise simples que a gente pode fazer é análise percentual. A análise percentual, a gente vai pegar a frequência, dividir pelo total, né, dos meus dados e multiplicar por 100. Né? Regra de 3 simples. Então, por exemplo, na tabela 1, a gente tem a população residente por região do Brasil, no ano de 2010. Tá? A gente tem as regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, a população e o percentual de cada população. Então, a gente vê aí que a população Sudeste tem o maior percentual, com 42,1%, tá, de todo o Brasil, dado o censo de 2010. A outra informação básica que a gente pode tirar são as taxas. Na taxa, a gente vai pegar um indicador, dividir por uma variável e multiplicar por uma constante K. Essa constante K geralmente é 1.000, 10.000, 100.000. Geralmente, quando a gente fala em população, é 100.000. Tá? Mas quando a gente tem municípios menores, a gente trabalha com 10.000. Ou, por exemplo, se a gente quer trabalhar com uma frota de veículos. Frota de veículos, em geral, a gente trabalha com 10.000 porque a gente não tem tantos carros assim ainda rodando, tá, nos estados. Então, nesse caso aí da tabela 2, eu tenho números de vítimas de homicídio doloso nas cidades de Rio de Janeiro e Vitória. Tá? Se eu fosse olhar somente os números de homicídios, eu vejo que eu tenho no Rio de Janeiro eu tenho 2.098 homicídios e em Vitória 187. Tá? Mas se eu for, entre aspas, corrigir esse dado pela população, como eu tenho uma população muito maior no Rio de Janeiro do que em Vitória, eu ia pegar número de homicídios, 2.098, dividir pela população do Rio de Janeiro, que é de aproximadamente aí 6 milhões, e multiplicar por 100 mil. Eu tenho uma taxa de 35,6 casos por 100 mil habitantes. Já em Vitória, se eu faço o mesmo procedimento, a minha taxa é de 63,2. Ou seja, olhando só os valores absolutos, eu não tenho uma compreensão real do fenômeno comparativo. Né? Porque se eu for olhar só o número absoluto, 2.000 para 187, eu vou imaginar que Rio de Janeiro é muito mais violento do que Vitória. Mas se eu olho a população, né, dado que o Rio de Janeiro tem muito mais gente do que Vitória, a minha taxa ela fica muito menor no Rio de Janeiro. Ou seja, a cada 100 mil habitantes, 35,6 morrem por homicídio no Rio de Janeiro. A cada 100 mil habitantes em Vitória, 63,2 morrem. Ou seja, é uma taxa bem maior. Ou seja, a população de Vitória morre mais de homicídio. Teoricamente, Vitória é mais violenta. Os gráficos vão ser as representações visuais dos meus dados estatísticos, que vão corresponder aos meus elementos tratados nas análises. Eu preciso elaborar bem esse gráfico para poder informar o leitor melhor, de uma maneira mais rápida e eficiente. Se for mal construído, eu posso desinformar, mas esclarecer. E, por ser intuitivo e visualmente melhor de ser tratado, ela é muito melhor do que tabela, né, em relação à estética, principalmente.
Nós temos gráficos de informação destinados principalmente ao público em geral, tá? Que me dá uma visualização rápida e clara das informações. E já temos os gráficos de análise que se prestam melhor aos trabalhos estatísticos. Nesse caso, a gente consegue fazer uma análise de dados melhor, tá? Sem também deixar de ser informativo. O gráfico de colunas vai ser adequado para o uso de séries específicas e geográficas para cada rótulo do meu gráfico. Tá? Eu vou colocar um valor que vai representar o tamanho da minha coluna. Então, por exemplo, esse gráfico corresponde à tabela que a gente viu anteriormente, né, de população residente no Brasil, por região. O gráfico de barras, ele é análogo de colunas, só que eu vou inverter os eixos, né? O eixo X vira Y, Y vira X. Tá? Nesse caso aí, eu estou utilizando a mesma informação que eu utilizei na tabela anterior, tá? do de colunas. O gráfico de setores ou pizzas não é recomendado para muitas categorias. Ou seja, um gráfico de pizza a gente vai utilizar aí para no máximo 5, 6 variáveis aí estourando, tá? Porque senão as fatias ficam muito pequenas e a gente não consegue visualizar de fato como funciona a distribuição das minhas variáveis, tá? Então a gente tem um exemplo bem ruim de gráfico de pizza, onde eu tenho muitas variáveis e elas acabam, né, sumindo, né, quando eu tenho valores muito pequenos ali, com valores da Tailândia, Turquia e Alemanha. Né? O gráfico de linha ele vai ser recomendado para o uso de séries temporais, ou seja, sempre quando eu tiver algo alinhado ao tempo, né, o tempo vai corresponder ao meu eixo X e o meu eixo Y, as minhas quantidades observadas. Então, nesse exemplo aí, eu tenho a evolução da população residente no Brasil entre 1970 e 2010. Nesse exemplo aqui, eu já estou aumentando o meu espaço temporal, ou seja, eu estou indo lá desde o primeiro censo que se tem informação até o censo de 2010. O que eu fiz nesse gráfico? No eixo Y, eu coloquei só de 0 a 250, mas eu estou indicando que esse eixo Y é em milhões, tá? No eixo Y vai de 0 a 250 milhões. E também, a partir de 1940, quando o censo passa a ser de 10 em 10 anos, eu analisei a evolução percentual do incremento populacional ao longo do tempo. Tá? E aí a gente vê que, apesar do número absoluto continuar subindo, percentualmente ele vai diminuindo, né? Comparado sempre ao ano anterior. Eu não fiz para os dados iniciais, de 1872 até 1940, porque a gente não tinha intervalos regulares de tempo. Tá? De 1940 para frente, que foi colocado, porque são intervalos regulares. Apesar de ter aqui um 1991, tá? Mas aí desconsiderei isso e coloquei porque seria um ano só e para entender o gráfico seria mais interessante. Né? Daria para entender legal. Ou seja, o incremento populacional que chegou a 35%, de 2000 a 2010 era apenas de 12% a evolução da minha população, né, em termos quantitativos, de quantidade de habitantes. Temos outro exemplo aí, tá, do homicídio doloso no estado do Rio de Janeiro, que são as taxas por 100 mil habitantes. Né? Então eu vejo que as taxas de homicídio ela vem diminuindo ao longo do tempo, mas isso não necessariamente posso dizer que a violência tem diminuído. Por quê? Se eu olhar outro indicador, como a tentativa de homicídio, eu vejo que essa tentativa de homicídio ela aumenta. Tá? Então vejam que apenas com o incremento de uma nova informação, a minha visão ela já muda completamente. O que eu dizia que está diminuindo não necessariamente está acontecendo. Tá? O que pode estar havendo são outros fatores intervenientes que estejam acontecendo, tá? Para eu ter uma redução das taxas de homicídio. Que aí pode ser
uma chegada, um atendimento mais rápido, tá? Da segurança pública nos casos, tá? Ou uma melhora no sistema de saúde, onde as pessoas conseguem, né, ter um atendimento mais adequado e não vir a óbito, e por aí vai. Tá? Outro exemplo de gráfico mal elaborado, tá? Com um título incompleto. O título tem que dizer sempre para a gente o que, o quando e o onde. Tá? Aí a gente diz o que é, diz quando é, mas não diz aonde é. Tá? Gráfico 8, homicídio doloso 2015. E ficou ali na informação. Não apresenta os valores dos meses no período de janeiro a dezembro. Não tem a fonte dos dados e está numa escala enganosa. Ela começa de 10 mil e vai até 15 mil aqui no eixo Y. Tá? A ideia é que sempre que possível comece no zero. Tá? Eu tenho o zero aqui indicado. Tá? Claro, pode ter casos de variáveis que eu trabalhe com valores negativos. Por exemplo, temperatura. Principalmente se eu for trabalhar com temperatura de outras regiões, outros países. Tá? Em termos globais. Tá? Mas, em geral, sempre que possível, o zero deve aparecer na minha escala. Aqui a gente já passa mais para os gráficos de informação. Tá? Gráficos de análise. Até ali a gente tinha mais gráficos de informação. O histograma é um gráfico onde a gente vai ter os retângulos alinhados e colados, né? Essas colunas coladas, onde a base do meu gráfico vai representar a minha tabela de frequência agrupada. Então, o que a gente viu anteriormente de dados para intervalos com classes, a gente pode construir um histograma para representar aquela tabela. Tá? Então, nesse caso aí, a gente tem distribuição de recém-nascidos acometidos da síndrome do desconforto idiopático grave segundo o peso ao nascer. Ou seja, no eixo X ali a gente tem o peso das crianças que nasceram e no eixo Y o percentual desse acontecimento aí, tá? Dessa doença quando eles nasceram. O polígono de frequências ele vai unir através do segmento de retas ordenadas correspondentes aos pontos médios das bases superiores dos retângulos, ou seja, vai ligar um ponto ao outro, tá? Então, esse aí, no caso, eu estou utilizando o número de consultas e a frequência absoluta, né? Baseado até naquela tabela que a gente viu anterior para número de consultas, tá? A ogiva vai utilizar a minha frequência acumulada, tá? Para descrever o comportamento do crescimento dessa informação, ou seja, distribuição de mulheres idosas segundo a altura, né? São dados fictícios. Tá? Eu vejo ali que o percentual acumulado vai de 140 centímetros, né, 1,40 m, até 1,85 m. Ou seja, eu estou acumulando os valores, estou selecionando todas as informações possíveis até a minha última informação de 185 centímetros. Tá? E nós temos também o diagrama ramo-folhas, tá? Que vai ser útil para a gente poder entender a distribuição dos nossos dados. Tá? No diagrama ramo-folhas, a gente consegue ver a simetria, tá? Dos meus dados e como eles estão dispostos dentro do meu conjunto, tá? De dados. Tá? Então, por exemplo, idade de pessoas atendidas em um programa social. O município quer analisar o perfil etário das pessoas atendidas em um programa de transferência de renda. A seguir, temos uma amostra com 20 beneficiários. Tá? Então, a gente tem as idades em anos e os 20 valores dos beneficiários. O que o ramo-folhas faz? Ele vai colocar o primeiro valor, tá, dos meus números, tá, e os outros valores depois. O ramo vai ser o meu primeiro valor e as folhas, os valores da direita, e o ramo, os valores da esquerda. Então, se eu tenho 18 e 19, o meu primeiro ramo vai ser 1 e as minhas folhas 8 e 9.
No 20, tá? Na escala de 20 a 30, né? Ou de 20 a 29, no caso, né? Eu vou ter esses valores aparecendo, tá? Com o ramo sendo 2 e as folhas sendo os valores que aparecem nos valores até 29. Então, se eu tenho 2 e 1, eu tenho 21. Se eu tenho 2 e 2, eu tenho 22. Como o 2 a cair aparece 2 vezes, significa que eu tenho 2 vezes o 22, né? Mesma coisa aqui, como o 5 aparece 2 vezes, significa que eu tenho 2 vezes o 25. E assim sucessivamente, tá? Então, esse tipo de gráfico é útil para visualizar rapidamente a concentração desses valores, tá? E a gente consegue até identificar neles possíveis assimetrias, como eu já falei anteriormente, e até valores atípicos, que a gente vai ver mais para frente, que são outliers. Então, pelo ramo e folhas, a gente pode ver que a maioria dos beneficiários está concentrada nas faixas dos 20 a 29 anos, tá? Isso sugere que o programa tem forte impacto sobre jovens adultos, possivelmente no início da idade produtiva. A faixa dos 30 a 39 anos vai contar com 7 pessoas, né? Indicando que o programa também atende a uma quantidade relevante de adultos. E apenas 2 pessoas estão nas faixas dos 18 a 19 anos, né? O que indica ou pode indicar uma menor demanda nessa faixa etária, ou falta de conhecimento, ou até barreiras no acesso ao programa por jovens recém-saídos da adolescência. A princípio, né, não há valores extremos nesse conjunto que eu tenho aí de dados. Deixa eu voltar ali aqui. Perdão. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. O pessoal ainda está falando de grupo aí, tá até colocaram um chat aí. Tereza, boa noite. O link do grupo. Tá. Pessoal, são 9h45, né? Apesar de medidas de posição ser simples, eu vou dar uma parada. Estou até passando aqui para ver, mas eu vou dar uma parada aqui, tá? Para a gente poder assimilar, né, essas informações. Vou parar de compartilhar aqui a tela. Bom, vocês viram que... Bom, primeiro, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Quer fazer no chat? Quer levantar a mão? Tá? Quer falar alguma coisa? Tá tudo ok? Tem gente digitando? Tá? Bom, vamos lá. Eu vou falando e vocês vão perguntando e depois eu respondo as perguntas aí, tá? Se quiser abrir o áudio e falar também, levantar a mão, pode falar. Vocês já viram que com essa aula vocês já conseguem até responder algumas perguntas da atividade 1, tá? No mínimo, a terceira questão ali dá para fazer. Se eu não me engano, a primeira também, tá? A primeira dá sim, tá? Que é para fazer o percentual da tabela e tal lá. Dá para vocês fazerem sim. Então é o seguinte, não deixem acumular, se adiantem o máximo possível, tá? Eu vou procurar postar as atividades agora, para vocês já terem elas lá. O problema é que, assim, o que eu vou fazer? Eu vou postar as atividades na semana, mas depois eu tenho que ver como é que eu faço para postar essas atividades. Ou, de repente, eu vou mandar no grupo do Telegram. Vou pensar o que eu vou fazer aqui, mas é que eu tenho que ver no SIGA como é que eu faço para postagem da atividade também. Tá? Porque, pelo que eu vi, o SIGA funciona parecido com o Google Classroom. Posta atividade e vocês respondem por lá também. Eu adiantei bastante coisa. Se vocês forem ver, eu apresentei mais de 50 slides nessa aula. A ideia é, de repente, apresentar todos os slides na segunda aula, para a gente já poder fechar, pelo menos, essa parte introdutória do conteúdo. E aí, pessoal, é a parte de vocês. É vocês pesquisarem tudo que for possível da matéria para poder resolver as atividades e aprender o
conteúdo. Por quê? Essa disciplina é a base para as outras. Vocês precisam sair daqui sabendo isso. Vamos botar aí 80% da matéria para poder ter um curso mais tranquilo ao longo do próximo ano que vocês vão ter aí com as disciplinas, tá? Vou postar também o material complementar, as atividades, como falei anteriormente. E aí a gente vai caminhando aí, vocês podem ir mandando mensagens de dúvidas no Telegram, mensagens de dúvidas também no SIGA, tá? E eu vou postando sempre que possível ali notícias e materiais que eu fui encontrando para vocês irem estudando, né? Como eu falei, eu não quis postar muita coisa ontem para vocês não terem um choque, né, talvez, mas a ideia é que eu coloque tudo amanhã, no máximo depois de amanhã, para vocês irem fazendo, tá certo? Bom, então eu vou... Se alguém quiser perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, se não, eu encerro a gravação e a gente termina. A gente tem até bastante gente online. Eu estou vendo que tem 51 pessoas assistindo a aula. Tá? Bom, se ninguém vai perguntar, vai falar nada, então, gente, boa noite, obrigado pela presença aí de vocês. Para quem não assistiu ou quem chegou no final, a aula vai ficar gravada, tá? E a gente vai conversando aí durante a disciplina ao longo do curso, tá certo? Então tá bom, gente. Tchau, tchau, boa noite e até terça-feira que vem.